E hoje estamos com o Fábio Lia, o nosso Head de Mercados Globais, e Alec Gerboni, o nosso Head de Investimentos. E claro também que começamos aí o nosso podcast com um assunto super importante e que muita gente está aí com muitas dúvidas em relação a isso, investir lá fora. Fábio, é complexo esse assunto, investir? Primeira pergunta, já de maneira brilhante, de maneira bem sucinta, bem rápida. Não é. Graças a grandes empresas que tornaram esse acesso extremamente democrático, simples. Hoje, em menos de um dia, você já abre uma conta. Grandes empresas de reputação internacional, Avenue, XP, democratizaram definitivamente o acesso. Foi complexo um dia, é verdade. O Alex pode dizer isso com propriedade. Mas hoje, definitivamente, super simples e o ticket também inicial é bem pequeno. Portanto, uma resposta bem curta e rápida. Não é complexo de maneira alguma. Bacana. E tem muitos brasileiros hoje investindo, né? Os brasileiros estão cada dia mais interessados, né, em estar investindo lá fora. Definitivamente. Essas grandes empresas, eu tive acesso a alguns dados delas. E o crescimento nesse ano foi algo jamais visto. Algumas delas operam já mais de 5, 7 anos no mercado internacional, mas estamos falando de triplicar. Nós triplicamos o volume de brasileiros. E aí, eu vou até pegar um gancho, porque a gente tende a pensar que internacionalizar o investimento ele vai para os Estados Unidos, né? E essa é uma parte do bolo. Mas hoje, cada vez mais, nós vemos clientes indo para outras geografias. Eu acho que a gente vai explorar, eu acho conveniente a gente explorar esse assunto também de diversificação geográfica. Mas um dos pontos é o tal do Golden Visa. Não sei se vocês, enfim... obviamente, a gente ouve, né? E, basicamente, o Golden Visa é um acesso à Europa, majoritariamente Portugal, uma porta de entrada para que você tenha residência e depois de 5 anos, então, adquirir o passaporte português, enfim, ter acesso a toda a área de Schengen na Europa. E isso é um produto cada vez mais consumido pelos nossos clientes, que, de novo, ele traz uma abertura muito boa do ponto de vista de liberdade geográfica, onde eu quero não somente investir, mas eventualmente morar ou colocar os meus filhos para estudar em universidades europeias. Esse é um grande ponto que a gente está vendo cada vez mais crescimento nessa área. E, Fábio, você acha que os brasileiros hoje estão muito mais preocupados em conseguir o Golden Visa ou, de fato, uma forma de diversificar aí o portfólio e buscar alternativas de forma global para a alocação? Ótima pergunta. Eu acho que o interesse inicial é o Golden Visa para acesso, mas quando ele entende as vantagens de diversificar um portfólio e rentabilizar fora numa moeda estável, aí juntou a fome com a vontade de comer. Eu vou pedir desculpas pela minha rouquidão, mas saindo de menos 5 graus e chegando aqui com 30, não há garganta que aguente. A gente está lá, né? Eu moro a gente tem uma operação então em Portugal, uma operação na Suíça, uma operação na Espanha, de onde eu vivo. E enfim, é isso. Então, boa parte eu quero ter acesso, Fábio. Deixa eu te explicar, além do acesso, o que você vai ganhar em termos de rentabilidade. Acho que isso é um diferencial, né? Ter alguém com a vivência internacional, olhando o Brasil de fora, olhando as notícias de fora para dentro, que é o que a gente vive, acho que faz a diferença na hora de selecionar aí uma casa ou um parceiro para cuidar do dinheiro, desses investimentos. Então, a gente já leva uma grande vantagem nisso, né? E, poxa, a gente falou que não é complexo, que é uma solução procurada cada vez mais pelos brasileiros, mas é uma dúvida que sempre bate na cabeça: com quanto eu preciso começar? Qual é o tamanho do meu investimento para, de fato, ter uma operação internacional? É o tal do paradigma que a gente vem quebrando. Essa é uma pergunta sempre de... mas investir internacionalmente é coisa de rico. Já foi um dia, é verdade.
Hoje, definitivamente, não. Você inicia dolarizando com $50, ou até menos. Compra uma ação e pronto, né? Você diversifica. Então, essas empresas definitivamente foram as precursoras, né, de vamos internacional, vamos democratizar. Portanto, hoje não é um valor, de novo, $50 você consegue já iniciar uma operação no exterior. É lógico, né? Objetivos diferentes para patrimônios diferentes, né? Mas vamos imaginar aqui uma operação ou um investimento de até $1.000. Para quem atenderia, né? Qual é o público? Qual é o objetivo de uma alocação internacional de $1.000? Qual é o objetivo de uma alocação internacional com $100.000? Consegue diferenciar isso para a gente? Boa. De novo, uma outra. Estou cheio de perguntas boas aqui, gente. Vocês fizeram a lição de casa. Eu sempre volto essa pergunta com uma outra pergunta. Façamos um exercício agora. Você tem R$6.000. Dá para comprar ação com R$6.000? Dá. De quê? De um monte de coisa. Só que o mercado de capitais, ou a Bolsa Brasileira, representa 1% do mercado global. Vou pegar Estados Unidos nesse primeiro contexto, tá? Aí, as bolsas americanas representam 55% do volume. Então, literalmente, a gente ir num mercado com R$6.000 e ter acesso a somente 1% dos produtos desse mercado, ou ir nesse mesmo mercado com os mesmos R$6.000 e ter acesso a 55% desses produtos. Portanto, eu posso comprar uma ação de Meta, de Amazon, de Dell, seja lá o que for, com esses mesmos R$100.000. É verdade que, claro, quanto mais sofisticado o investidor, quanto mais volume, você consegue diversificar mais. Eu não vou entrar nesse papo muito techniquez, mas, então, eu vejo assim, a democratização, a estabilidade da moeda, entre outros fatores que eu gosto muito de bater na tecla da volatilidade cambial. Esse é um ponto que a gente pode abordar, mas de maneira bem curta. Nos últimos 3 anos, o dólar valorizou frente ao real 36%, o euro 29%. Quer dizer, se eu tivesse dolarizado e não fizesse absolutamente nada com o meu recurso, eu teria 36% de rentabilidade dolarizada, né? O euro, então, 29%. Esse já é um ponto por si só que eu sempre considero na balança quando a gente vai construir um portfólio para o investidor. Não, legal. Bacana. Eu acho que é um ponto importante, né? A segurança das moedas, das economias onde se aloca esse recurso. Mas uma outra dúvida que é bastante comum aqui nos investidores é: qual é a segurança de investir em um banco lá fora ou em um parceiro? Explica isso para a gente. Boa. A segurança se não igual, maior do que você tem no Brasil. E aí eu não quero demonizar nenhuma região, tá? Não é que Brasil lá fora é melhor. O ponto mais importante, e a gente vai falar muito de teoria moderna do portfólio, se a gente entrar num contexto mais científico de evidência, né? O ponto crucial é nós diversificarmos. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de segurança? Porque nós temos, de novo, bancos americanos de reputação mundial, que nós trabalhamos, nós temos bancos suíços, nós temos bancos portugueses. O ponto mais importante, eu acho, é a gente saber a reputação desses bancos, quanto tempo eles estão no mercado e basta. Então, esse é um ponto. Quando a gente diversifica ou quando a gente aloca no Brasil, nós fazemos o mesmo exercício, não é? Quais bancos têm reputação, onde nós vamos alocar. Um pouco diferente, é verdade que aqui no Brasil a própria gestora consegue alocar esses recursos, diferente dos Estados Unidos ou Europa, que sempre você tem a custódia vinculada a um banco. A nossa estratégia é sempre trabalhar com bancos de renome, de reputação internacional, que tenha uma história de sucesso por todos esses anos. Só assim que... Então, esse é um dos filtros iniciais de qualquer alocação que a gente faz. Boa. Você tem parceiros lá que a gente já pode falar o nome, que a gente trabalha com mais frequência? Nós temos parceiros tanto na Suíça, e aí Suíça a gente... Esses são clientes de um pouco mais de sofisticação, e aí nós alocamos, então, seja Suíça, seja Mônaco. Portugal, nós temos um expertise
voltado muito para fundos alternativos, para o mercado imobiliário especialmente, e Estados Unidos. Então, nós trabalhamos com esses 3 parceiros. E nomes, bom, tem um monte, mas definitivamente em Suíça nós falamos com o Cité Gestion, que é um banco de 1.800. Nós estamos falando de Portugal com a Reed Capital e US, definitivamente XP, US e Avenue. Boa. E a questão da segurança, né, ela está muito ligada assim à fortaleza da moeda, vamos falar assim, às instituições que para onde a gente busca, né, ampliar os horizontes aí dos clientes, mas também tem a questão do acompanhamento. Como é que o cliente se vê no dia a dia monitorando esses recursos que estão lá fora? Lembrando, né, quanto maior o patrimônio, mais preocupação eu tenho em relação ao resultado. Quanto menor, mais controle eu quero para saber se de fato eu não estou perdendo o dinheiro. Né? Como que é isso? Como é esse acompanhamento? Isso aí eu vou dar um prestígio total e completo ao nosso CEO, que teve a perspicácia de fazer essa construção. Eu lembro que nas nossas primeiras reuniões, nós criamos então um projeto e falamos assim, bom, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma pessoa que saiba falar o Brasil, entender o mercado de investimento brasileiro, definitivamente não entendo como você, Alex, mas entende o mercado brasileiro, mas que tenha um conhecimento internacional. Minha experiência definitivamente é Europa. Eu me formei ali na Suíça, em Genebra, então aí é onde eu tenho um pouco mais enfim, tive mais contato. E eu esqueci a pergunta. Perdi o raciocínio. É muita coisa para falar. Perdi o racional. É tanta coisa boa. Qual foi a pergunta? Eu também esqueci. Não, a gente segurança. Não, tô brincando. Na verdade, a gente estava falando do acompanhamento. Do acompanhamento. Isso, boa, como é que o cliente acompanha ou monitora os investimentos. Exato. E aí, por quê? Então, a perspicácia do nosso CEO foi: eu preciso de uma peça que consiga surfar, navegar nesses 2 lados, que fale português. Então, obviamente, Portugal, ok. A XP definitivamente tem uma operação também. Na Suíça nós temos algumas pessoas, mas sempre um brasileiro que tenha conhecimento desses 2 lados, né? E aí foi, então, essa construção. Portanto, hoje, qualquer investidor, qualquer cliente nosso, Virtue, ele sempre tem um focal point comigo e eu faço, então, a relação com esses demais. E aí nós voltamos sempre hands in hands para trabalhar com o nosso cliente. Vamos lá, você fica em Madrid, né? Eu fico em Valência. Perdão. Alguma diferença de fuso? Porque se eu te ligar às 8 horas da noite, você vai me atender? Como que é? Você vai falar... Definitivamente não, mas ninguém vai te atender. Não, legal. Mas é verdade que eu posso te ligar também às 4 da manhã do Brasil. Não, perfeito. Cá, lá. É isso. Então, não às 8 horas da noite, mas os mercados fecharam também lá fora às 8 da noite, então você não pode esperar. Esse é um grande ponto, porque existe uma certa diferença aí cultural do ponto de vista do imediatismo. O europeu, o americano, ele tende a fazer investimentos de longo prazo, de maneira um pouco mais consistente. O que eu quero dizer com isso? Essa virada do dia para a noite precisa fazer uma operação, eu diria que é 0,05% das vezes que nós temos esse tipo de demanda. É uma asset allocation de maneira bem estratégica, sempre visando, ou quase sempre visando o long term. Sim. Não, você falou bem a minha praia agora, né? Asset allocation. Na verdade, aqui no Brasil não se constrói, né? Em lugar nenhum do mundo, se constrói uma alocação sem ter todas as classes de ativos, sem ter todas as pontas, né, de investimento bem amarradas, equilibradas dentro desse portfólio. E é lógico, dentro da nossa alocação, tem uma parcela dedicada para investimentos internacionais. Seja ali pegando uma taxa de juros americana, seja olhando um pouco de inflação ou taxa de juros na Europa, mercados emergentes, enfim. É sempre importante a gente desenhar com muito cuidado esse portfólio
para que, de fato, eu não coloque um pé maior do que o necessário lá fora e que eu não reduza muitas posições aqui no Brasil, lembrando, né? Acho que é importante a sua opinião. O Brasil é um dos principais canais de investimentos hoje no mundo como um todo, muito alinhado a uma legislação bancária ou de investimento sólida, né? A gente pode chamar de sólida, assim, as instituições são muito empoderadas, vamos falar assim, no Brasil, né? Mas também como sendo um dos principais emergentes, eu diria, com um pouco mais de solidez, mesmo com essa dúvida fiscal e acho que momentaneamente política que a gente vive, mas ainda assim um país com extremas condições, né, extremas no sentido bom, de alocação e de investimento. Como é que o europeu está olhando isso e como é que a gente acaba direcionando o recurso daqui para lá, né? Estou fazendo a via ao contrário. Eu tenho o mundo inteiro olhando o Brasil como uma boa oportunidade de investimento e o brasileiro um pouco mais preocupado, lógico, com motivos, mandando dinheiro daqui para lá. Como é que a gente está ponderando isso? Eu sempre faço... E é interessante essa pergunta, porque muitas vezes minha carreira iniciou na diplomacia, fazendo fomentação bilateral Brasil-Holanda. Então, eu vendia Brasil para grandes empresas holandesas, assim como eu vendia o Porto de Roterdã para empresas brasileiras pela facilidade e tudo mais. Então, eu faço muito isso também com o investidor europeu, o americano, enfim, de todos os lugares do mundo que a gente atende, especialmente na Europa, porque boa parte das vezes eles não entendem do Brasil e das grandes instituições que nós temos, que possuem altíssima reputação. Nós sabemos, né, de uma qualidade de grandes empresas brasileiras, mas não necessariamente o europeu. Então, você pega um título privado, um bond de grandes empresas nacionais, eles tendem sempre a pagar um cupom maior, justamente por essa falta de reputação internacional ou falta de reputação frente a investidores. A reputação internacional está ali, mas o investidor não necessariamente conhece essa empresa. Esse é um ponto interessante. Então, eu sempre visto o papelzinho do diplomata do mercado de capitais para vender e explicar para ele o que é uma Vale, o que é um Itaú, o que é uma JBS. De novo, a reputação internacional está lá, mas o investidor não necessariamente ele entende. E quando nós mostramos o tamanho das nossas corporações, atrelado a juros nesses níveis, que não necessariamente você vai encontrar em algumas outras empresas norte-americanas, começa a brilhar mais os olhos. Então, é sempre um vai e vem. Você disse muito bem. O ponto é diversificar, e nós vamos bater nisso. Você sempre usa a palavra balanceamento, né? O que a gente precisa, e não somos nós dizendo, né? É de fato a teoria moderna de portfólio mostrando. Eu vi semana passada, eu tive acesso a uma pesquisa espetacular que mostrava uma curva dos últimos 10 anos de histórico de qual portfólio melhor performou. E aí fizeram um portfólio só com S&P 500, um outro com MSCI Europe, um outro com Ibovespa e um outro misturando as quatro, basicamente, geografias. Todos indicadores de bolsa, né? Todos. Bom, e aí a Europa, eles não necessariamente foram para CAC 40 ou qualquer coisa do tipo, eles pegaram o MSI, mas foi o Ibovespa e foi o S&P 500. E aí adivinha qual que é o portfólio que melhor performou? Justamente o heterogêneo, né? O portfólio que tinha as 3 geografias ali atreladas. E aí tem vários fatores que eu gosto muito, porque você tem não linearidade cambial, você tem não necessariamente o que acontece economicamente ou geograficamente, ou até diplomaticamente, numa relação eventual Estados Unidos-China, ela afeta ou impacta tanto na Europa, sempre afeta, mas não necessariamente no mesmo nível. Assim como a parte energética na Europa foi muito mais afetada do que em outras geografias. Ou até a inflação, níveis inflacionários, quando a gente olha para a Ásia,
foi muito menor do que a gente enxergou em Europa, vem enxergando, ou mesmo em Estados Unidos. Quando foi a última vez que nós tivemos double digit em inflacionário em Europa, ou quando a gente teve uma taxa de juros tão alta? Foi em 2008, né, que aconteceu na Europa isso daí. Então, de fato, foi um susto. Justamente por isso que é importante a gente ter um pouco de Brasil sempre na carteira, definitivamente. Se você pegar aí todas essas analogias, né, de mercados espremidos ou sufocados pela inflação, taxa de juros elevadas, poxa, na minha cabeça aqui como alocador, é um bom momento para se fazer um investimento lá fora, alinhado ao valor do dólar hoje, né? Extremamente volátil, momentos mais interessantes, momentos menos interessantes, mas a opinião do investidor com quem você tem falado, para ele é um bom momento? Brasil. Na verdade, é o contrário, né? Do brasileiro investir lá fora. Então, a gente está falando de uma taxa de juros americana muito elevada, os bonds, que são as taxas envolvidas nessas negociações extremamente atrativas para o investidor. A gente está falando de bolsas extremamente descontadas em alguns papéis, oportunidades de alocação, e a gente está falando num dólar enfraquecido de forma global, né? Parece que nessa última semana, efetivamente, na semana passada a gente viu o dólar escorregar para 4,95 aqui no Brasil. Momentos assim são interessantes para se montar esse portfólio lá fora, né? Dólar mais fraco? Definitivamente. Antes de chegar ao Brasil, eu tive um roundtable muito legal com grandes corporações, com BlackRock, com JP Morgan, com grandes corporações, e parece, a gente não tinha combinado, mas parece que todo mundo estava exatamente na mesma página, que se existe um momento da década para se comprar bonds, que são os títulos privados ou públicos, é justamente agora. É agora. Taxa de juros subiu 0,25, Fed? Sim, subiu. Pode subir mais? Sim, mas todos nós que estávamos aí nesse round table, nessa mesa redonda, concluímos que a grande tendência era baixar a partir do final do semestre, do primeiro semestre. Então, comprar bonds agora é alguma coisa que nós não estamos vendo que ele permanecerá pagando esse tipo de prêmio, né? Esse tipo de juros hoje, que nós enxergamos, de novo, grandes empresas como Dell, como Amazon, como Walt Disney, entre outras tantas, pagando juros que são quase inimagináveis. Sim. De extrema reputação. Mas ainda assim, alocações de médio prazo, né? Nada para se tradar como o Brasil. Não. Tradar não é minha praia. Mesmo Benjamin Graham, é um investidor inteligente, é um investidor que olha para frente. E é isso. Esse é o momento, né, desses investidores. Né? E eu acho que o importante é aquilo que acho que foi a preocupação do Felipe, né? Ter um pé lá, ter alguém lá, ter alguém que fale a mesma língua, não estou falando de idioma, mas entenda os mesmos processos para facilitar esses momentos de transição, né? Então, você consegue fazer essa ponte junto com os nossos clientes de como é que está o desenrolar desse Golden Visa, poxa, como é que é o nosso monitoramento, o nosso acompanhamento dessas operações. Eu não vou pedir só para, poxa, me manda seu dinheiro, conta com a valorização do câmbio, conta com o retorno dos investimentos e dá um jeito aí para fazer o seu Golden Visa. Como é que é o nosso acompanhamento disso? É uma ótima pergunta e foi a maior preocupação. Aqui, na Virtu, nós sempre estruturamos e eu gosto muito do conceito de one-stop shop. O investidor, ele quer aplicar, ele quer ter o Golden Visa, mas ele não quer falar com 25 pessoas diferentes, uma para cada coisa, né? Seria como se fosse, quero falar com a mesa de renda variável, depois eu vou falar com a mesa... Não, quem que é o meu assessor para fazer todo esse trabalho? Então, nós criamos justamente essa metodologia de one-stop shop. O cliente Virtu fala conosco e a gente vai fazer toda a operação. Obviamente, vai precisar dele para uma assinatura e coisas do tipo, mas todo o acompanhamento fica concentrado num focal point, que faz parte, então, da nossa equipe e pronto. Então, de novo, é simplificar toda a comunicação e processo para para dentro de uma pessoa só. O investidor sempre tem uma pessoa para confirmar
e acompanhar todo o processo, seja do ponto de vista de investimentos, seja do ponto de vista Golden Visa. E é até importante, né? Aqui a estrutura, muito embora eu tenha um focal point lá fora, a gente tem o assessor, né, que continua com essa responsabilidade toda de acompanhar e monitorar aí os investimentos e até esse processo junto com você e com o próprio cliente na ponta internacional. Né? A gente tem um advisor que basicamente quase que exclusividade, né, de determinadas carteiras aí de clientes. Então a gente não fica trocando toda hora o interlocutor, tanto da locação quanto da ponta lá fora, enfim, acho que é uma grande vantagem. E é um monitoramento, acho que 360, né? Eu olho a sua posição aqui no Brasil, a gente se preocupa com a sua alocação lá fora, tem todos ali os especialistas recomendando como é que esse portfólio vai ser conduzido, como é que você equilibra, né? Uma palavra que você mesmo disse que eu gosto de falar e é verdade. Como é que a gente equilibra toda essa alocação? E acho que o principal é aquele sentimento de não estou só. Acho que isso faz muita diferença na nossa proposta de trabalho, né? É assim que eu vejo. Total, né? Aqui. Totalmente. Estou contigo. E, de novo, perspicácia total do nosso CEO. A primeira vez, né, conversando, sempre na cabeça dele já estava muito claro, né? E nós conhecemos o Felipe, que ele tem muito claro na cabeça o que tem que ser feito, como fazer. Nós vamos aparando as arestas, mas é justamente essa. Eu sempre tenho uma admiração porque ele já tinha aquilo na cabeça. O volume de brasileiros, o volume de investimento internacional ainda não era do jeito que era agora, longe disso, mas ele já estava lá longe, lá na cabeça já, e vem se provando definitivamente super bem sucedida. Nosso crescimento hoje internacional é de dígito duplo, double digit, não é assim que fala em português, Pode dígito ser, duplo, mas anyway. Dobrou. Pode falar que a gente quase dobrou o tamanho quase da operação. Dobrou, é isso aí. Dobrou. É isso. A gente dobra o tamanho da operação. 95 é quase 100, pode falar. E, poxa, eu acho que a gente já falou desse assunto, mas é sempre importante, né? Dos limites para se abrir isso. Como você disse, pode ser com 50 para comprar uma ação lá fora, pode ser com 10 milhões de dólares. Enfim, o nosso trabalho aqui é cuidar do patrimônio investido, seja ele qual for. Né? Na média, o que você tem observado aí? Depende de cada operação. Nos Estados Unidos, nós temos tickets menores. De novo, alguns clientes com 50 dólares. Acho que é importante o que você falou, depende. Acho que essa é a melhor palavra, porque o depende está ligado com a sua necessidade, né? A necessidade Exato. do cliente. A gente consegue identificar isso junto com ele e fazer a melhor proposta possível. Né? Nada que fira, né, os objetivos do cliente, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Né? É isso. É isso mesmo. Então, se amanhã você quiser iniciar com 50 dólares, definitivamente nós temos uma forma de lidar com 50 dólares. Nós temos clientes de milhões e milhões e milhões e milhões de euros. O mais importante, eu acho, que dolarizar é um caminho hoje simples, ou internacionalizar o seu investimento é um caminho simples. Que tem segurança, que não exerce nenhum outro tipo de lição de casa para efeitos de Receita Federal ou de imposto ou qualquer coisa do tipo. Portanto, de novo, inicia-se de 50, quero tatear, né, esse mercado global, como funciona, mas eu quero muito quebrar o paradigma, quero que a gente tenha muito claro que isso não é para investidores internacionais, não é para quem tem dinheiro. A gente pode iniciar com um ticket pequeno, inclusive porque eu quero ter um pouco mais de segurança. Tenho 50 dólares, vamos chamar de R$250, tá? Você pode investir numa empresa brasileira. Sim. Ou você pode investir na Apple. Onde você quer investir? Dá para os dois hoje. Sim. E isso é maravilhoso, porque, de novo, é a diversificação, é a forma de lidar. Eu gosto muito. De novo, eu não acho que
nós temos que focar exclusivamente num mercado ou em outro. Mas a evidência nos mostra que a diversificação, e agora com essa democratização de acesso, é só mais uma vantagem para qualquer investidor. Nós todos temos aqui pelo menos um pedaço do nosso patrimônio fora do país, e é isso que eu acho que nós temos mais e mais quebrar esses paradigmas de investimento lá fora. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. E Fábio, vamos lá, a gente está falando muito de mercado financeiro, né? Mas imagina, eu vou viajar. Poxa, vou lá para Disney, vou lá para Ibiza, sei lá, já estou velho, não sei nem para onde vai mais as baladinhas. Mas imagina que eu vou viajar. Por que eu teria um investimento lá fora? Por que eu teria uma reserva lá fora? Isso me facilita, me livra de algum imposto aqui, IOF? Como é essa relação? É um ótimo ponto. Sim, a gente consegue... Bom, tem o IOF do cartão de crédito, que eu já não lembro mais quanto que é, honestamente falando. De 6. Quanto? 6. É. Pronto, nós temos aplicações... Bom, se criamos uma conta em investimento no exterior, e eu vou concentrar agora nos Estados Unidos, tá? Eu vou falar de um exemplo de $1.000, ok? Nós enviamos para essa conta de investimento com um IOF de... bom, se for uma conta corrente, eu mando com um IOF de 1,1. Se for uma conta investimento, eu mando com um IOF de 0,38. E aí eu utilizo um cartão de débito internacional, que as empresas então hoje oferecem, pagando justamente, enfim, só o câmbio aliás, nem o câmbio, porque eu já é internacional, né? Então já cai direto na sua conta dólar. Isso traz uma conveniência absurda, né? Não precisa de mais dinheiro, economia gigante, o IOF de cartão de crédito, entre outros temas. Então, isso já é uma eu acho que é um adendo à vantagem de investir lá fora. Além de investir lá fora, quando eu vou viajar, eu uso um cartão de débito internacional, pagando menos IOF. É isso mesmo. Interessantíssimo. De 6 para 1 faz muita diferença. Exatamente. 5% aí, se você estiver gastando uns $10.000, já dá... Exatamente. Já dá quase para comprar um telefone. Já dá para... Você gastar um pouquinho a mais. E aí você puxou um assunto legal, Alex, de telefone. Fizeram uma análise, chamaram quase uma analogia de índice McDonald's com índice iPhone. E em 2007, se eu não estou enganado, o iPhone custava nos Estados Unidos $699 e no Brasil algo próximo de $2.000. E aí em 2020, se eu não estou enganado, foi o último corte que eles fizeram, ou 21, e aí o iPhone estava $999 nos Estados Unidos, no Brasil estava alguma coisa em torno de R$10.000. Isso mesmo. Foi incrível, porque eu sempre tive esse conceito na cabeça, mas eu não sabia que era tão grande assim o impacto. Tudo na nossa vida é dolarizado, né? Tudo. Esse copo aqui que a gente está tomando água é dolarizado, esse microfone. Então, esse 800% de que o iPhone fez no Brasil me chamou muita atenção de... Gente, o que a gente consome é dolarizado. A gente tem um impacto direto nessa volatilidade 100%. Cambial. Mais um motivo para você alocar o seu patrimônio em dólar. Me chamou muita atenção esse estudo da Avenue, inclusive, que é um dos nossos parceiros, eles que publicaram, e eu gostei muito. É melhor comer um lanche do que comprar um celular. É mais barato, né? Não, legal. E, poxa, Fábio, me diz aí, até quando você fica no Brasil? Né? De quanto em quanto tempo você vem para cá? A gente fala bastante, lógico, né? Às terças-feiras aqui a gente tem o nosso encontro com todos os assessores, a gente acaba trocando ali algumas informações, mas de quanto em quanto tempo você está aqui? Né? Não sou um fantasma que fica lá em Valência. Realmente eu sou uma pessoa e de tempo em tempo eu estou aqui no Brasil. Como é que é essa sua vinda para cá? É cada vez mais frequente, dado o volume de investidores, de nossos clientes,
que querem ter um grande pedaço, na verdade, do patrimônio fora. Eu iniciei com a cada 6 meses eu vinha, e hoje definitivamente a gente está falando de a cada 2 meses minha vinda ao Brasil para fazer reuniões que faz muito sentido. O espanhol sempre fala para ver las caras é importante, e é verdade, porque e aí é um conceito cultural, né? O investidor alemão, os nossos clientes da Escandinávia, não necessariamente eles solicitam essa presença pessoal, mas nós não somos assim, né? O nosso sangue latinos, né? Exato, nosso sangue é latino. Então é necessário. Eu gosto também. Eu gosto da interação tete a tete, pessoal. Então cada vez mais frequente essa minha vinda ao Brasil. Fico até amanhã, exatamente. Passei os últimos 10 dias. Mas tenho 2 filhos pequenos e o coração dói demais. Então, não dá para ficar muito mais tempo que 10 dias aqui, sempre com 3, 4, 5 reuniões cada dia. A gente tenta adequar de maneira mais prática possível. Não. Bacana. E mais para quem tem o interesse de conversar contigo, através do seu assessor, e aí forma essa ponte aí para vocês estarem, né, assim, tirando dúvida, né, conversando. Exatamente. Os nossos assessores, né, Virtu, estão extremamente equipados com esse conhecimento. Então, claro, quando nós vamos um pouco mais, um mergulho um pouco mais profundo, eu sempre estarei, faço questão, até porque existem investidores que já possuem um tempo, então eles têm uma certa sofisticação em termos de conhecimento, mas querem ter um pouco mais de guideline em termos do que a gente vai produzir, como a gente vai produzir esse portfólio, que tipo de oxigenação a gente precisa fazer. E tem um investidor que nunca teve contato com lá fora e está convencido de que é um tema importante. E aí eu acho que é a segurança de conversar com alguém que está lá fora, que tem... hoje nós temos centenas de clientes investindo conosco fora, né? E justamente dar essa segurança para ele, eu acho que é super importante. E aí não tem um limite de valor, não. É justamente, pode ser um investidor de $50 que quer ter segurança, quer entender, de fato, quem é essa pessoa que está lá fora, quem é a Virtu lá fora, e nós estamos totalmente à disposição. Legal. Bacana. Bom, posso explorar o seu lado tanto de investimentos como de guia turístico, né? Já que você está lá. Olha, conhece muito, viu? Era isso. Tem mais alguma pergunta? Podemos explorar mais o assunto. Você que me diz. Vocês que mandam. Algum detalhe que você acha importante, que a gente não perguntou? Eu acredito que a gente deu um resumão bom, assim, né? Mas eu acho que é isso, né? A proposta, eu acho que é tentar trazer de maneira bem simples, né, o que nós fazemos, o que estamos fazendo lá fora, e deixar literalmente à disposição toda a nossa equipe Virtu para todos os nossos clientes que querem conhecer. Às vezes não necessariamente ele está disposto ainda em fazer o investimento, mas entender mais de todas as peculiaridades de investir lá fora, seja a Europa, seja Estados Unidos. É verdade que o mercado europeu ele tem uma abertura ainda maior que o mercado americano. Ele é extremamente flexível, ele é extremamente aberto. Então, por exemplo, alguns hedge funds não estão disponíveis nos Estados Unidos, e isso na Europa sim. Na Europa a gente consegue fazer investimento em outras moedas além do euro. Nós temos vários clientes operando dessa forma. Eu, inclusive, na minha própria carteira, eu também trabalho um pouco com franco suíço, com um pouco de coroa dinamarquesa. E, enfim, tudo isso para dizer que os nossos clientes, eles a partir do momento que entram conosco nesse mercado internacional, literalmente a gente abre a porta para opções
muito maiores, muito mais adequadas à necessidade dele propriamente dita, que, diga-se de passagem, boa parte dos nossos clientes hoje, o que eles querem é proteger o capital. E proteção de capital com uma moeda estável já começa daí fazendo todo sentido. Bom, de viagem, a proteção patrimonial, até a estruturação de offshore, a gente tem toda a expertise para abraçar o cliente, vamos falar assim, ou apresentar soluções de uma forma muito ampla, né? A gente tentou simplificar bastante o assunto, né? Mas lembrando que cada necessidade, cada estrutura tem ali o seu peso dentro do portfólio do cliente. Então, quando a gente fala de uma offshore, a gente fala de um negócio mais estruturado, quando a gente fala de um trustee, enfim, são informações que a gente vai agregando ali de acordo com a necessidade do cliente. Acho que isso aí, de fato, é isso. Perfeito, é isso. É o nosso primeiro podcast de muitos, como eu disse, e foi um prazerzão aí ter vocês dois com a gente, obrigado. Inaugurando o primeiro podcast da Verde. Valeu. Valeu. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.